Capítulo 17. Deus já te formou em Cristo? Então você já tem um lugar. Pastor Paulo Caparelli, Videira, Margate. Amigo, o objetivo desse capítulo é que o Espírito Santo te dê revelação que ele te plantou em um lugar. Nesse lugar você estabelece raízes e, com consequência, você passa a crescer, florescer, frutificar e o Pai é glorificado. Em Gênesis capítulo 1, vemos alguns fatos acontecendo na terra. A terra estava sem forma e vazia, e é a condição de todo homem sem Deus. Todo homem sem Deus é sem forma e vazio. Uma vida sem forma e vazia é uma vida sem propósito, sem definição ou indefinida. São pessoas que não têm identidade porque ainda não receberam a forma que é Cristo. A segunda condição que vemos é trevas. Pessoas deste mundo estão em trevas, não enxergam e por isso são cegos espirituais e não podem crer. A terceira condição é desordem e caos. Comparando a vida de alguém que ainda não teve uma experiência de salvação em Cristo, está tudo fora do lugar, de ordem, confusão e caos. Então, Deus começa a liberar sua palavra. Haja luz, haja firmamento, haja separação. Veja a luz da revelação em Cristo Jesus quando inunda a sua vida. Te dá firmamento e agora você se separa das trevas deste mundo. Aleluia! Agora quero chamar sua atenção para este versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus vem restaurando todas as coisas por meio da palavra e do Espírito, e quando está tudo em ordem, Ele cria o homem e dá um lugar para o homem. O que Deus quer nos ensinar com isso? Ele quer nos mostrar que todo homem formado por Ele tem um lugar. Já parou para pensar que Deus te plantou em um lugar, em uma comunidade, em uma igreja local, e através dessa comunidade e dessa igreja local, Ele vai agir em sua vida? Deus usa imagens para falar conosco. Deus, quando vai falar conosco, nos dá uma imagem. Se você olha para uma imagem, verá apenas a ponta do iceberg. Porém, se começar a meditar, a receber revelação da imagem, começará a ver as profundezas das bênçãos que Deus quer comunicar a você. O objetivo do Senhor é gerar uma imagem no seu coração, porque do seu coração procedem as fontes de vida eterna. E quando você recebe essa imagem no seu coração, você pode manifestar fé. Crie, por isso falei. E onde nós cremos? No coração. E onde manifestamos nossa fé? Na nossa boca. Ou seja, quando a imagem é gerada em nosso coração, manifestamos com nossa boca a nossa fé. Então quero lhe dar uma imagem que está em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Mostra o jardim de Deus, e nesse jardim havia toda sorte de árvores. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia normalmente nos compara a árvores, e em Gênesis capítulo 2, versículo 9, vemos que as árvores tinham algumas características. Vamos analisar cada uma delas. Primeira característica, agradável. Onde Deus te plantou, seja agradável, seja uma pessoa fácil de se relacionar, fácil de lidar, sirva os irmãos com aquilo que Deus tem te dado. Segunda característica, boa para alimento. Aqui a imagem que Deus quer nos mostrar é: frutifique, porque você foi plantado para dar frutos e frutos que permaneçam. Mas não apenas isso, outra verdade que esta imagem traz é que você, onde foi plantado, será também um provedor, um cooperador, um abençoador, alguém que está disponível para prover na obra e na vida dos irmãos. Muitas vezes Deus, em sua palavra, nos compara com as árvores. Tudo começa para nós como carvalho de justiça. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado,
a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3. Através deste texto, Deus está propondo uma imagem a nosso respeito. Para você entender melhor essa imagem, você tem que entender o que é um carvalho. Carvalhos são árvores que têm raízes profundas, principalmente aqueles carvalhos que passaram por períodos de seca ou tempestade. Mas a imagem é carvalho de justiça. A Bíblia diz que somos justiças de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A outra parte que temos que entender então é que agora nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora você foi considerado justo. Deus olha para você e não lhe atribui pecados. Ele aceitou o pagamento pelos seus pecados. A lógica bíblica é simples. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por causa de quantas pessoas entrou o pecado no mundo? Uma pessoa. Quem? Adão. Eu te pergunto, quantos conheceram Adão? Mas você pode ver os efeitos da escolha dele no mundo. Sim, se alguém lá fora disser, eu rejeito as obras de Adão, resolve? Não, é como se você dissesse, meu avô não é meu avô, mas se seu avô não existisse, você não estaria aqui. Vocês estão conectados. Veja a outra parte. Como você se tornou justiça de Deus em Cristo Jesus ou carvalho de justiça? Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Por causa de um recebemos a morte e ela reinou, mas agora nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinaremos em vida ou por meio de Jesus Cristo. E como você se torna justo? Através do presente. Dom na Bíblia é presente. Então agora a imagem ficou mais completa. Eu sou um carvalho de justiça, eu sou justo pela fé. O carvalho tem raízes profundas. E eu estou profundamente enraizado nessa verdade que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O carvalho é constante, mesmo em meio às adversidades e tempestades, e eu sou constante nessa verdade, mesmo nas adversidades e tempestades. Constância. Ser constante é não abordar processos. Ser constantes é não sabotar o agir de Deus na sua vida. Ser constante é não sair do local que Deus te enraizou. Raízes. Ter raízes é saber que você foi plantado em algum lugar. É saber que você tem um local que congrega. Ter raiz é saber que você está plantado junto com outras árvores e vocês têm comunhão, estão próximos. Ter raiz fala de não estar se movendo de um lado para outro, sujeito a qualquer vento de doutrina. Confissão. Eu sou um carvalho de justiça porque o Senhor me consola, porque o Senhor, mesmo em momentos de luto, coloca sobre mim uma coroa e um óleo de alegria em minha cabeça. Promessas aos carvalhos de justiça. Primeira promessa: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruído e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isaías capítulo 61, versículo 4. Vocês vão edificar casas destruídas, casamentos destruídos, vidas destruídas. Esse é o seu chamado carvalho de justiça. Vocês vão restaurar, nunca destruir, vão levantar-se, nunca abater, vão renovar as cidades arruinadas, reparadores de brecha e restauradores de caminho. Segunda promessa: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Isaías capítulo 61, versículo 6. Sacerdotes do Senhor. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. O marido é o sacerdote da casa. Você é aquele que leva o povo para Deus. Ministros embaixadores. Onde você estiver, o céu vai estar lá com você. O que você falar, o céu vai testificar. O que você abençoar será abençoado. Comereis das riquezas das nações. Qual o homem mais rico? Se a Bíblia falasse que nós iríamos ter a riqueza do homem mais rico, já seria muito bom.
mas ela diz que serão as riquezas das nações, ou seja, ela nos colocou em outro patamar. Mas ela coloca uma palavra a mais aqui: experimentaram. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não desfruta. Tem muita gente que é rico, mas vive como pobre. Tem muita gente que tem condições, mas não aproveita. Tem dinheiro para comprar um colchão de $15.000, mas não tem paz e nem sono para dormir. Ter dinheiro para ter uma casa enorme, confortável, mas dentro da casa só tem briga e discussão. Todavia, para os carvalhos de justiça, a promessa é que, além de receberem as riquezas das nações, vão desfrutar delas. Terceira promessa: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exaltareis na vossa herança, por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías, capítulo 61, versículo 7. Em lugar de vergonha, dupla honra. Existem áreas que você teve vergonha em sua vida? Áreas que você se envergonha até hoje? Tem fraquezas na sua vida que você não consegue nem mencionar de tanta vergonha? Existem falhas que você se envergonhou por elas? Deixe-me lhe falar, no mesmo lugar que você foi envergonhado, na mesma área que você foi envergonhado, Deus fará você ter dupla honra. Áreas fracas da sua vida, Deus vai te fortalecer e fará de você testemunho para outros. Vícios, pornografia, adultério, traição. Em lugar de afronta, vai saltar de alegria por causa da vossa herança. Vocês vão estar debaixo do óleo de alegria, verão a herança do Senhor e as afrontas não farão sentido. A ofensa não fará sentido algum. Você vai receber em dobro na vossa terra. O trabalho da empresa do vizinho para construir uma piscina é de $1.000, mas o da sua é 2.000. O cliente vai escolher a sua por causa da bênção do Senhor. Perpétua alegria. O que é perpétua alegria? Literalmente, alegria eterna. Crente calado é crente oprimido. Se alegre no Senhor, porque você, carvalho de justiça, já recebeu alegria completa e eterna. Quarta promessa: a sua posteridade será conhecida entre as nações e os descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 9. Como se não bastasse, o Senhor abençoa ainda meus filhos, meus netos, meus bisnetos, minha descendência. Mas não sua descendência natural, porque ele disse: quem é minha mãe, meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Neste momento, ele está formando uma descendência espiritual. Isso quer dizer que os meus discípulos, os irmãos que estão conectados comigo, os que estiverem conectados com ele, toda uma geração espiritual está debaixo da mesma bênção. E mais olharão para nós e seremos reconhecidos como família bendita do Senhor. Promessa de aceleração aos enraizados. A colheita de Isaac. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Na crise, na fome, a primeira coisa que fazemos é: o que está dando dinheiro? Onde está dando dinheiro, vou me mudar para lá. Isso ocorre apenas com alguém que está sendo guiado pelas circunstâncias. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Gênesis capítulo 26, do versículo 2 ao 3. Olha o Senhor dando o livramento para Isaac. Eu venho da parte do Senhor te dizer: não vá buscar as coisas do mundo, não entre nessa, não se envolva com o mundo, não deixe que o mundo roube o seu coração. Eu estou aqui no início do ano te dizendo: não desça ao Egito, fique no lugar que Deus te colocou, habite neste lugar, crie raízes, fique na igreja que Deus te colocou. Por quê? Porque eu serei contigo, diz o Senhor, e te abençoarei e te darei por herança toda essa terra. Isaac obedeceu, ouviu a repreensão que vem em forma de bênção. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 13. Uau! Uma colheita de 100 anos em um! O que ele demoraria 100 anos para colher, naturalmente falando, Deus acelerou e o entregou em um ano.
Eu profetizo que você terá uma colheita cêntupla este ano em seu casamento, sua família, seu trabalho, sua vida espiritual. O que vemos aqui é Deus acelerando as coisas e abreviando o tempo. O cenário aqui é crise, fome na terra, ou seja, Deus não depende da economia do mundo para te abençoar. Permaneça no local que Deus te plantou. Seja uma árvore dentro desse jardim plantada por Deus, uma árvore que é agradável, que tem raízes, que frutifica a tal ponto de produzir frutos que demorariam 100 anos em apenas 1 ano.